Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso profissionalizante em produção industrial. Eu sou a professora Carolina e vou estar falando com vocês hoje sobre conceitos e funções do PCP, o Planejamento e Controle da Produção. Então, para começar falando de planejamento, a primeira coisa que a gente tem que tratar é sobre estratégia. E é isso que está falando no nosso primeiro slide, sobre a estratégia empresarial. Então, no que consiste a estratégia da nossa empresa? A primeira coisa, quando a gente vai montar uma empresa, vai montar uma indústria, a gente tem que pensar nos nossos objetivos, nas nossas prioridades competitivas. Então, qual que vai ser o diferencial da minha empresa no mercado? Eu vou competir no custo, na qualidade, na inovação? Então, eu vou ter que definir um objetivo e trabalhar em cima dele. Então, por exemplo, algumas empresas focam no custo. Então, o foco da minha empresa é produzir com baixo custo, para conseguir vender mais barato do que as outras. Então, eu vou montar lá uma empresa de sabão em pó e o meu objetivo é ser o sabão em pó mais barato do mercado. E com isso eu vou ganhar a minha fatia. Ou eu posso focar na qualidade. O meu objetivo agora não é ser o mais barato, é ser o que tem maior qualidade. Que as pessoas vão aceitar pagar mais caro pelo meu produto, mas sabendo que tem uma qualidade diferenciada dos outros. Ou então eu vou focar na inovação. Meu objetivo vai ser produzir algum produto que não existe no mercado. Eu vou inovar o mercado. Então eu vou lançar lá um iogurte sabor graviola com amora. Sei lá. Uma coisa diferente, né? Assim, meu risco é maior, né? Mas se der certo, eu vou ser a única empresa que fabrica. Então, assim, primeira coisa eu vou definir o meu objetivo. Definindo o meu objetivo, eu vou partir para a estratégia justamente como que eu vou chegar nesse objetivo, né? Como que eu vou produzir. Então, aí que entram as áreas de decisão da minha empresa. Então, essas áreas de decisão são divididas entre áreas de estrutura e áreas de infraestrutura. As áreas de estrutura vão definir as características tecnológicas do meu processo. E a área de infraestrutura vai definir a operação, né? Como que eu vou operar esse processo. No segundo slide, a gente tem aqui os exemplos. Então, aqui a área de estrutura, ela vai definir a capacidade da minha empresa. Então, eu vou ter que fazer um planejamento a longo prazo. Eu posso querer começar produzindo 1.000 quilos por dia de determinado produto. Só que eu penso assim, daqui a 5 anos, eu ainda vou querer estar produzindo 1.000 ou vou querer estar produzindo 5.000? Então, para planejar a minha capacidade, eu tenho que pensar já no futuro. Então, se a minha intenção é daqui a alguns anos aumentar a minha produção, então eu já vou comprar equipamentos que atinjam essa capacidade. Então, eu vou trabalhar com eles numa capacidade mínima, mas se eu quiser aumentar, eu sei que eu vou poder aumentar. Porque o custo depois para eu trocar o equipamento vai ser muito maior, né? Então eu já tenho que pensar aí a longo prazo, tanto na capacidade dos meus equipamentos quanto nas minhas instalações físicas também. Que tamanho que vai ser a área da minha empresa, meu barracão de produção? Vai depender do quanto eu quero produzir agora e do quanto eu quero produzir daqui a 5, daqui a 10 anos. Então tudo isso tem que ser pensado. E também as tecnologias que eu vou empregar, né? Se eu vou trabalhar mais manual ou vou investir em automação. Eu investir em automação, o investimento vai ser muito maior, né? Só que eu vou economizar depois em mão de obra. Se tiver tudo automatizado, eu não vou precisar ter tanto funcionário depois. Então tudo vai depender também do quanto eu tenho para investir, né? Então, definindo a minha estrutura, eu vou começar a planejar a infraestrutura. Então, eu já montei minha fábrica, instalei meus equipamentos. E agora, como que eu vou produzir? E é aí que entra o PPCP, né? O Planejamento e Controle da Produção. Então, não só isso, também entra a parte de logística, tanto interna como externa, né? Como que eu vou circular esse produto dentro da minha empresa? Como que eu vou espalhar ele depois? Eu quero distribuir só na minha cidade, só no estado, no Brasil inteiro. A área de qualidade, eu vou ter que ter um controle de qualidade. A área de organização mesmo, como que vai ser dividida a organização da minha empresa? Como que vai ser estabelecida aí as lideranças? Que cargos eu vou ter dentro da minha empresa? Então, todas essas decisões
fazem parte desse sistema de infraestrutura. E hoje a gente vai estar focando no PPCP, que vai ser o Planejamento, Programação e Controle da Produção, que é essa área de infraestrutura. Aqui no próximo slide está explicando o que é o PPCP. Então, o PPCP é uma área de decisão. Então, aqui no nosso próximo slide está explicando o que é o PPCP. O PPCP é a área de decisão dentro da empresa. Então, é o planejamento e controle dos recursos do processo produtivo a fim de gerar bens e serviços. O que isso quer dizer? Então, eu tenho lá os meus recursos, tenho os meus equipamentos, tenho a minha matéria-prima que está entrando. Como que eu vou gerenciar tudo isso para poder produzir o meu produto final? Então, assim, quantas horas por dia eu vou ter que trabalhar? Com qual capacidade? Eu vou trabalhar com esses equipamentos na capacidade máxima ou não? Então, é isso que o PPCP vai definir, né? Então, ele é um sistema pode ser entendido também como um sistema de transformação. Ele recebe informações externas e transforma essas informações em ordem de produção. Então, eu vou receber informações do meu departamento comercial. Ele vai dizer, olha, vai fazer lá uma previsão de venda. Então, vai dizer assim, a nossa previsão é que a gente vai vender 3.000 quilos por mês de determinado produto. Eu vou ter que transformar isso em ordens lá para o meu pessoal do chão de fábrica produzir. Então, se eu sei que eu tenho que fazer 3.000 quilos por mês, eu vou pensar, quanto que eu vou fazer por dia? Quanto eu vou fazer por hora? Vou fazer todos esses cálculos e transformar isso em uma coisa que o pessoal lá da produção vai entender e vai conseguir produzir para mim. Então, aqui no nosso próximo slide, a gente tem um modelo geral da administração da produção. Então, onde que vai entrar o PPCP na administração da produção? Então, lá em cima, começa nos objetivos estratégicos da produção. Foram aqueles primeiros objetivos que a gente determinou, né? Então, qual que é o objetivo principal da minha organização? Eu estou montando uma fábrica de laticínios, uma fábrica de iogurte. Então, o meu objetivo é produzir o iogurte com o menor custo possível para atingir aí as famílias com menor renda. Então, tá, tenho lá o meu objetivo traçado. Eu vou traçar a estratégia. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso vou conseguir comprar a matéria-prima mais barata, ou vou fazer o meu processo o mais manual possível, porque ele é mais barato do que um processo automatizado. E a partir disso aí vai entrar o PPCP, que vai pegar lá os meus recursos que estão entrando. Então eu tenho lá entrando leite, as matérias-primas, tenho os meus equipamentos que eu tenho lá dentro e vou gerenciar tudo isso para sair lá os bens e serviços, para sair o meu iogurte, o meu produto final. Então, o que o PPCP vai determinar? Está aqui no nosso próximo slide. O que produzir, quando e com que recursos eu vou produzir. Então, o que eu vou produzir? Vou produzir iogurte. Beleza. Quanto eu vou produzir de iogurte? O quanto, vou fazer toda uma pesquisa, né, de mercado, o quanto que tem demanda de mercado para o meu iogurte. Então, eu vou fornecer, por exemplo, só na minha cidade. Eu sei que a minha cidade tem 200.000 habitantes. Cada habitante consome um litro de iogurte por mês. Então, eu sei ali que na minha cidade, 200.000 litros de iogurte são consumidos por mês. Qual fatia do mercado eu vou querer? Então, eu vou atingir lá 10% dos meus consumidores de iogurte. Então, eu sei que é essa quantidade que eu vou produzir que eu vou colocar no mercado. Quando eu vou produzir? Eu vou ter que levar em conta o prazo de validade do meu produto, né? Eu não posso produzir muito em um dia só, porque o prazo de validade dele é curto. Então, tem que ser espalhado, né, ao longo do mês, diariamente, de forma que eu não deixe esse produto estragar. E com que recursos eu vou produzir, né? Quais equipamentos eu vou usar, quantos funcionários eu vou usar para poder produzir esse determinado produto. E o objetivo principal desse planejamento é ter a maior taxa de utilização possível e o menor tempo de setup. Então, se eu tenho um equipamento lá, que a capacidade dele é produzir 5.000 quilos por hora, quanto mais eu produzir com aquele equipamento, é melhor. Por quê? Porque o consumo de energia dele para produzir 1.000 quilos, para produzir 5.000 quilos, muitas vezes é o
quanto mais eu produzir, menor vai ser o meu custo. Eu tenho uma empresa lá que tem 50 funcionários. Eu produzindo 1.000 ou produzindo 5.000 quilos por dia, eu continuo com os mesmos 50 funcionários. Então, minha folha de pagamento é a mesma, o meu custo é o mesmo. Então, quanto mais eu produzir, mais barato fica o meu produto. Mais barato é o meu custo de produção. Claro que tudo isso num limite, né? Eu também não posso produzir uma quantidade que eu não vou ter demanda depois, né? E o menor tempo de setup é ter o menor troca possível, né? Se eu trabalho com iogurte, eu trabalho com vários sabores, né? Se eu puder produzir em um dia só um sabor, é melhor. Porque se eu tenho que trocar o sabor, eu tenho que fazer a lavagem dos equipamentos, a lavagem do setor, e isso perde tempo. E aquela frase é válida, né? Tempo é dinheiro. Todo tempo perdido numa indústria é dinheiro perdido. Então, quanto menos tempo eu perder, é melhor para o meu processo. Então, além disso, como a gente pode ver no próximo slide, o sistema de PPCP deve estar alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. Então, esse planejamento tem que ser feito a longo, a médio e a curto prazo. A longo prazo é aquele primeiro planejamento que a gente fez, né? Então, assim, daqui a 5 anos, quanto eu vou querer estar produzindo? Então, eu já tenho que projetar o meu processo, a minha capacidade de produção para aquilo que eu vou querer a longo prazo, daqui a 5 anos. Então, se daqui a 5 anos o meu objetivo é dobrar a produção, eu já vou comprar agora um equipamento que tem essa capacidade. Vou planejar também a médio prazo. Esse planejamento a médio prazo geralmente é um planejamento anual. Ele é conhecido como plano mestre de produção. Então, eu vou planejar quanto que eu vou produzir ao longo de um ano inteiro, né, dividido aí por mês, e para eu estimar quanto eu vou ter que comprar de matéria-prima, quanto eu vou ter que comprar essa matéria-prima, mesmo que esse planejamento mude depois, mas uma estimativa eu vou ter que ter. E o planejamento a curto prazo é a programação diária. Aí é onde eu vou fazer o ajuste fino, né? Lá no meu plano mestre está que eu tenho que produzir 20.000 quilos por mês. Então, considerando que o meu mês tem 20 dias úteis, são 1.000 quilos por dia. Só que eu posso ter um problema na minha produção hoje e não conseguir fazer esses 1.000 quilos. Hoje eu consegui fazer só 500. Então, para amanhã, eu já vou ter que mudar meu plano. Meu plano para amanhã já não vai ser 1.000. Vou ter que fazer um plano aí de 5 dias fazendo 1.100 para poder compensar aqueles 500 que eu não fiz. Então, por isso que é importante ter esse plano diário, porque é nele que eu vou fazendo os ajustes finos, levando em conta aí que eu posso ter problemas na minha produção. Pode acontecer de um dia a minha matéria-prima não chegar, atrasar a entrega, ou o fornecedor atrasar a entrega, e eu ter que atrasar essa produção, jogar ela para outro dia. Certo? Então, por isso é importante o plano diário de produção. Esse plano diário é o que o PCP vai passar lá no pessoal do chão de fábrica, que é o que a gente pode ver aqui no próximo slide, é a programação de chão de fábrica. Então, essa programação o PCP vai fazer, vai emitir uma ordem de produção diária e vai entregar para o responsável pela produção. Então, vai estar lá, o seu trabalho hoje é produzir 1.000 quilos de iogurte. E cabe também ao PCP verificar se está sendo produzido mesmo. Então, o PCP tem que ir lá e verificar. Eu verifico lá a cada 2 horas como que está a minha produção. Que aí, antes de acabar o dia, eu já consigo ver se no dia vai atingir aqueles 1.000 quilos ou não. Já consigo me programar para o outro dia. Né, para pensar o que eu vou fazer no outro dia se não atingir essa produção de hoje. Então, esses métodos de verificação a gente vai ver mais detalhadamente em alguns capítulos adiante. Então, além dessa programação, é importante que o PCP tenha uma visão geral da cadeia de suprimentos. O que é a cadeia de suprimentos? É aquilo que vai englobar todos os meus clientes e fornecedores, todo o meu sistema de transporte. Então, eu tenho que ter uma ideia de como isso funciona para eu poder fazer esse meu planejamento diário de produção. Então, eu tenho que saber da minha matéria-prima. Por exemplo, eu produzo iogurte, minha matéria-prima principal é o leite. Então, eu tenho que ter uma visão, como que esse leite está chegando na minha indústria? Ele tem que ser lá, tirado no mesmo dia, pegado lá, o caminhão vai pegar, vai trazer até a minha indústria, vai descarregar.
Tenho que ter um certo horário para esse caminhão descarregar para eu conseguir cumprir a minha produção do dia. Se um dia chove muito, vai formar um monte de atoleiro. Esse caminhão está vindo da zona rural, né? Ele vai acabar, pode acontecer um acidente, porque ele pode atolar e não chegar na minha indústria no dia de hoje. E aí, o que eu vou fazer? Parou minha produção, né? Não tenho o que fazer, porque não chegou a minha matéria-prima. Então, tudo isso, o PCP tem que ficar atento e tem que ter sempre um plano B, esperando que todos esses problemas possam acontecer. Eu dependo do fornecedor de embalagens. Se ele tiver um problema e não conseguir entregar minhas embalagens no prazo, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que ter essa consciência, né? O meu fornecedor lá de caixas de papelão, ele tem um prazo. Se eu faço um pedido de caixa de papelão, ele demora 2 semanas para entregar. Então eu não posso deixar o meu estoque de caixa de papelão baixar num nível que eu não consiga manter pelo menos a produção por 2 semanas. Então aqui, como vocês podem ver no slide, a gente está falando lá, né? Eu tenho que levar em conta o tempo de abastecimento de matérias-primas, o tempo de transformação. Então, quanto tempo eu demoro para processar? Esse iogurte tem que fermentar. Quantas horas ele vai ter que ficar lá dentro do meu processo para ele poder sair? O tempo de entrega. Então, quanto tempo que demora para ele sair da minha indústria e chegar até o supermercado? Tudo isso está dentro do prazo de validade desse produto, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E isso eu vou comparar com o tempo que o cliente aceita esperar, ou, no caso, o tempo que o produto demora para vencer também, né? Então, por exemplo, eu sei que o supermercado ele faz um pedido lá para mim, ele aceita, ele quer que eu entregue no outro dia. Então, eu tenho que analisar, eu tenho capacidade para, se ele fizer um pedido hoje, eu entregar amanhã? Ou eu vou ter que negociar com ele e pedir um prazo maior? Então, dependendo do tipo de produto que eu vou trabalhar com diferentes prazos de entrega. Então, isso é o que a gente vai estar vendo aqui nos próximos slides. Então, aqui está explicando essa interação, né, entre a cadeia de fornecimento, a minha produção e o tipo de produção que eu vou desempenhar. Então, aqui nessa figura, o que a gente pode ver? Eu tenho lá um tempo para o fornecimento de material. Então, é o tempo que o meu fornecedor de matéria-prima vai demorar para me entregar o produto. Eu tenho o tempo de produção, o tempo que eu vou demorar para produzir, para processar essa matéria-prima e produzir o produto final. E o tempo de entrega, quanto tempo vai demorar para esse produto final sair da minha fábrica e chegar até o cliente. Então, eu vou levar em conta esses 3 tempos e vou comparar com o tempo que o cliente aceita esperar pelo produto. Então, tem aquela seta P, indica lá o tempo total que eu vou demorar para produzir. Então, quando o cliente faz um pedido, eu tenho que levar em conta quanto tempo a matéria-prima vai levar para chegar, quanto tempo eu vou demorar para produzir e quanto tempo eu vou demorar para entregar. Só que o cliente ele não entende essa logística toda que a gente tem que enfrentar, né? Ele só quer saber do prazo. Para ele, o prazo é só produzir e entregar. Ele não quer saber dos meus fornecedores, quanto tempo eu vou demorar para negociar com eles. Ele só quer saber quanto tempo eu vou gastar para produzir e entregar o produto para ele. Então, essa relação entre esse tempo, o tempo que eu realmente levo, e o tempo que o cliente acha que eu levo, é que vai determinar o tipo de produção que eu vou ter. Então, por exemplo, aqui, se o tempo que eu demoro para produzir é muito maior do que o tempo que o cliente aceita esperar, eu não posso esperar ele fazer o pedido para começar a produzir. Eu tenho que ter estoque antes. Então, eu vou ter aí um tipo de produção chamado MTS, que é produzir para estocar. Então, primeiro eu vou produzir, deixar um estoque pronto para a hora que o meu cliente fizer o pedido, eu já tenho lá o produto na hora para entregar para ele, porque ele não pode esperar. É o caso aí desses produtos perecíveis, né? No próximo slide a gente pode ver aqui um exemplo, né? Então, fabricação para estoque, eu vou produzir para estocar. Então, eu vou planejar de acordo com o quê? De acordo com uma previsão de vendas. Então, assim, eu não tenho como saber realmente quanto esse cliente vai comprar. Eu vou ter que trabalhar em cima de uma previsão.
Então, o meu departamento comercial vai fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma previsão. Assim, a gente prevê que vai vender 20 mil quilos por mês. Então, eu vou produzir, vou estocar e vou torcer para conseguir vender de verdade. Se não conseguir, eu vou ter perdas. Então, a vantagem desse sistema é a rapidez com que o cliente vai receber o produto. Como eu já vou ter em estoque, ele vai fazer o pedido hoje e amanhã eu já posso despachar para ele. Então, essa é a vantagem. A desvantagem é justamente o fato de eu ter que manter estoque na minha indústria. Estoque é sempre custo. E custo a gente quer sempre cortar, né? Então, assim, quanto menor eu conseguir manter os meus estoques, para a minha empresa é melhor. Só que para o meu cliente é bom que a gente tenha sempre o estoque para conseguir entregar para ele, né? No segundo caso, a gente pode trabalhar com um sistema conhecido como ATO. Então, vocês podem ver aqui no nosso slide, quando o prazo que eu tenho para produzir é pouca coisa maior do que o prazo que o meu cliente espera. Então, o que isso quer dizer? Que o meu cliente está disposto a esperar um pouco mais. Nesse caso, eu vou trabalhar com montagem sob encomenda, que é o sistema ATO. Esse é um sistema que trabalha, por exemplo, as montadoras de veículos. Como que funciona? Eles já têm lá todas as peças pré-fabricadas, né? Pré-montadas, e a hora que o cliente faz o pedido, ele só monta o produto final de acordo com aquilo que ele quer. Então, as mudanças que podem acontecer aí, elas são poucas, né? Então, por exemplo, assim, um cliente quer o carro completo, quer com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. O outro não, quer o carro mais simples. Só que o carro é o mesmo, as peças que eu vou usar nele são as mesmas para montar. Então, lá na minha indústria já vai ter tudo pré-montado, já vai ter lá o painel, a porta, os vidros. E a hora que o cliente faz o pedido, é só eu pegar todas essas peças que já tem em estoque e montar. Então, nesse caso, o PCP, lá, o planejamento, ele não precisa prever a demanda de quantos carros eu vou vender no ano, por exemplo. O que ele tem que ter é a noção de quanto eu preciso ter de peças para conseguir montar esse carro num tempo hábil. Então, as peças que saem mais, que são comuns a todos os veículos, ele vai ter lá um estoque maior. Então, a lataria, o motor, é comum a todos, né? A mesma lataria e o mesmo motor para todos os carros do mesmo modelo. No caso aí do kit elétrico, direção hidráulica, que é só alguns que vão querer, eu vou manter um estoque um pouco menor. Então, o cliente está ciente de que esse prazo, que ele vai ter um prazo para poder receber o carro, mas ele aceita esse prazo. O outro sistema que a gente pode trabalhar é o sistema MPO, que é o de fabricação sob encomenda. Qual que é a diferença entre montagem sob encomenda e fabricação sob encomenda? A fabricação sob encomenda, eu vou trabalhar junto com o meu cliente todo o projeto do produto dele. Então, o que a gente pode citar como um exemplo, né? Aquelas fábricas de carros de luxo, né? Por exemplo, uma Ferrari. Quando você vai lá e compra uma Ferrari, ela não é pré-montada igual um carro popular. Ela é feita de acordo com o projeto que você vai determinar lá junto com o vendedor. Então, assim, o prazo de entrega vai ser muito maior, mas o cliente vai estar consciente de que esse prazo de entrega é maior por ser um produto personalizado para ele. Então, ele está disposto a esperar, ele sabe que ele vai ter que esperar a empresa fazer o pedido das peças, esperar chegar as peças, esperar o tempo de montagem desse carro. Então, assim, o prazo vai ser muito maior. Porém, aí é um produto de valor agregado muito maior, né? E que o cliente está disposto a pagar para ter esse produto. Existem alguns casos de empresa que podem ter dois tipos de sistema ao mesmo tempo. Pode ter esse sistema por encomenda e o sistema por estoque. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, um frigorífico. Eu posso trabalhar lá com cortes de carne já prontos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com carne mais popular, né? Essa carne que vai para o açougue. Eu vou trabalhar já com o produto pronto, né? Então, é só o corte, é o corte de sempre. Então, picanha é sempre picanha, né? Eu vou ter lá o corte de picanha e vou produzir
Em larga escala, vou estocar, conforme o mercado faz o pedido, eu vou enviar. Mas essa mesma picanha eu posso fazer um corte sob encomenda. Posso ter um cliente que vem e me requisite, fala, não, eu quero uma picanha, só que fatiada em pacotes de meio quilo. Aí, no caso, eu estou trabalhando num sistema sob encomenda. Então, o prazo vai ser maior, o cliente sabe que eu não tenho em estoque, mas ele está disposto a esperar o meu tempo de produção. Então, aí já é um sistema sob encomenda. Então, a determinação desse sistema vai ser fundamental para a sobrevivência da nossa indústria. Então, a gente tem que saber, o nosso produto a gente vai trabalhar em que esquema de produção? A gente vai produzir para estoque, para ter a pronta entrega, ou a gente vai produzir sob encomenda? Então, a gente vai levar em conta aí as vantagens e as desvantagens de cada método de produção e vamos escolher aquele que melhor se adapta à nossa realidade. Bom, para a aula de hoje, era esse o assunto a ser tratado. Então, lembrando que no final do capítulo tem alguns exercícios para vocês fazerem sobre esse tema, né, de planejamento e controle da produção. Lembrando que essa aula foi uma introdução à teoria aí, né, de como funciona o planejamento da produção. Nas próximas aulas, a gente vai fazer exemplos mais práticos de como a gente trabalha isso no dia a dia da nossa fábrica, como que a gente planeja realmente aquele plano diário, como que a gente acompanha isso na produção. A gente vai estar vendo mais prática, né? Hoje foi mais uma teoria. Vou deixar para vocês um link para um artigo também lá no nosso ambiente virtual do aluno, que vocês vão poder estar lendo para entender um pouco melhor sobre esses sistemas de produção. Produção pré-estoque, produção sob encomenda, um artigo bem legal para vocês, vai ficar muito claro aí para vocês qual que é a diferença entre esses sistemas. Então por hoje é só, bons estudos. Se lembra que se arrependeu de ter esquecido